Isaías capítulo 54, o progresso e a glória de Sião. Este capítulo 54, você vê que é uma consequência do 53. É mais ou menos o seguinte: após os feitos e a realização da missão através do ato vicário do servo sofredor, isso proporciona uma série de vantagens. Então, na verdade, aqui é uma mensagem de salvação dirigida a Jerusalém, que é considerada a esposa do Senhor, a mãe do povo de Israel. É uma simbologia, uma alegoria. Mas essa cidade, que é Jerusalém, na verdade, ela vai abrir um espaço, e nós teremos aqui particularmente duas visões, uma relativa a Israel e outra relativa à igreja, que na verdade vai se fechar como sendo um povo único. Mas essas divisões existem. Vamos ler aqui, ó. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Veja aqui, a questão toda você vê que fala da estéreo, né? E essa estéreo, na verdade, está se referindo à cidade de Jerusalém, que é a mãe do povo de Deus, digamos assim, a mãe simbolicamente. Só que aqui tem uma alusão à solitária, aquela que estava fora, que tem mais filhos do que a casada. Aí você fala, mas a casada é símbolo de Israel e da primeira aliança, certo? Que é a chamada aliança da lei, que foi com Israel. Só que Israel foi levado para o cativeiro, lembra? Quando Israel foi levado para o cativeiro, aí você vai ter a questão da vinda do servo sofredor, que aconteceu no 53, foi o capítulo anterior, e a partir de então, houve um relacionamento, ou existe um relacionamento de Deus com uma outra mulher. Essa outra mulher, na verdade, simboliza a igreja. E a igreja, que era considerada a parte gentia, né? A gentílica, a de fora, a estrangeira. Então, na verdade, você tem a da terra, que é a esposa original de Israel, e você tem a solitária, a de fora, que na verdade é uma comparação, uma alegoria da igreja. Mas, fechando em tudo, nós teremos as duas alianças que, na verdade, vão fechar em uma só. Então, ele está dizendo assim, a solitária tem mais filho do que a casada, porque multiplicou, não é? 2. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Já pescou o sentido aqui? Ele está falando que agora tem que aumentar essa tenda, aumentar essa cabana. Essa cabana e essa tenda é símbolo do lugar que vai acolher muita gente, porque agora não tem mais só as filhas da esposa primeira, tem da segunda também, e a segunda é a igreja. Olha no 3, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, a conclusão de tudo isso é o milênio. E no milênio você não terá somente Israel. Você tem Israel, você tem uma plenitude que veio através da igreja, e além das nações que vão ser automaticamente as adoradoras desse sistema. 4. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Quer dizer, Jerusalém voltará a ser o centro das atenções. Olha, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Por que viuvez? Quando o Senhor abandonou o povo dele, automaticamente se tornou o quê? Uma esposa abandonada. Jerusalém ficou viúva. Mas na verdade ele diz que ele, que é o verdadeiro Criador, ele vai reconstruir tudo isso. Ele diz, porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. Sempre que fala Senhor dos exércitos, aquele que luta por Israel, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então veja que fala de um plano mundial. E o plano mundial só acontecerá após a vinda de Cristo, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade
que é desprezada, diz o teu Deus. A mulher da mocidade desprezada é quando aquele elemento dava a carta de divórcio, o libelo de divórcio, e ela saía, e não tinha mais nenhum valor na sociedade, e dificilmente se casava novamente. Mas ele está dizendo que ele vai recolher essa mulher desprezada, ele vai recolher essa que foi lançada fora. A humilhação e a restauração de Jerusalém estão juntas aqui, são expressamente colocados nessa série de imagens de grande força poética. Você de repente tem dificuldade de entender por causa da falta da compreensão. Então essa viuvez é o período que ele ficou abandonado. Só que ele vai novamente se despojar com essa mulher. Ele vai casar novamente, ele vai se reunir com ela. A desamparada experimentará outra vez a compaixão e a bondade e o amor do Senhor. Porque justamente ela foi açoitada e destruída por causa das falhas e erros. Mas agora será reacolhida. E nesse ponto de reacolhimento, vai voltar não só a antiga, mas também a nova, que é a parcela que nós entendemos ser a igreja. No versículo de número 7 diz assim, ó: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Claro que esse pequeno momento para Deus, você trabalha com séculos, né? Mas ele está dizendo que ele deixou um tempo, tipo assim, brigou, mas agora volta. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então é mais ou menos o seguinte: essa daqui falhou, aí ele foi e deixou ela um tempo, deixou ela na pista. E foi e arrumou outra esposa, essa outra esposa é a igreja. Então o tempo que ele se relaciona com a igreja, ele não abandonou a outra esposa antiga, mas só que ele está tendo um tratamento de distanciamento. 9. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Por que ele fala das águas de Noé? Porque as águas de Noé, ele derramou o dilúvio, sentenciou o mundo, mas disse que nunca mais viria a inundação. E agora ele está dizendo que é semelhante o tratamento com o povo dele. Ele está dizendo que não mais e se irará contra o povo dele, como ele fez no tempo de Noé. Então ele não mais vai repreender. Vai ser uma época boa, né? Um milênio isso aqui. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então ele diz que essa época é uma época em que ele vai simplesmente apagar toda a transgressão, todos os erros, não mais se lembrará disso, não mais tocará nesse assunto. 11, ele diz aqui, 10. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros... Não, é o 11 mesmo. Diz assim: ó oprimida, arrojada, olha aqui, isso aqui é interessante, com a tormenta e desolada. Olha só, a grande verdade ele está colocando aqui. Ele disse no anterior, com a benignidade dele, ele vai se desviar todo o mal. O conserto da paz que ele diz é justamente que não mais haverá briga, rivalidade entre ele e a casa de Israel. Aí quando ele fala assim que vai se compadecer, ele diz, porque tu é uma oprimida, arrojada com a tormenta e desolada, tipo assim, que vem sofrendo muito tempo. Aí ele fala assim: eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. Safiras são pedras preciosas. Aqui no versículo 11, nós temos uma visão até mesmo apocalíptica. Porque se você pegar lá em Apocalipse 21, você vai verificar que essa promessa de fim. E essa promessa de fim é do povo dele. Só que o povo dele, vamos entender, dentro da história, sofre oscilações e erra. Então, através dos erros, ele vem disciplina. Mas isso não faz com que eles deixem de ser povo dele. Então, ele está dizendo que está preparando um grande final para que o povo dele venha se deleitar. E o final, quando ele fala fundamento de pedra de safira, vai além do que o plano da terra. Porque lá, só na Nova Jerusalém, que ele fala de um plano assim, E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas
portas de rubis e os teus termos de pedras aprazíveis. Então, a verdade é que ele está prometendo um período já pós-história, que é o período eterno, o período do Kairos. Ele está prometendo que vai reedificar esse povo, e esse povo terá uma morada eterna. 13, ó, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isso aqui já é antes um pouquinho, é milênio. Porque, na verdade, todo sofrimento irá acabar. E como no milênio você terá uma administração do Senhor, os filhos de Deus terão alegrias abundantes. Ó. Com justiça serás confirmado e estarás longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. É o final da grande opressão, do grande cativeiro. Eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Vamos entender isso aqui. Quando ele fala, podem vir e se ajuntar, mas não por mim, é porque se você prestar bem atenção no que eu vou falar agora, você vai conseguir matar isso em 2 tempos. Todas as vezes que os inimigos vieram contra o povo dele, em todos os períodos da história, quem levou foi o próprio Deus. E as questões que ainda vão acontecer, como a própria batalha do Armagedon e o ajuntamento, também tem a peleja de Gog e Magog, todas essas é o próprio Deus que empurra esse adversário para que venha contra o povo dele, para que Deus faça a disciplina se valer ou disciplinar o povo que era opressor, ok? Agora, lá no finalzinho, quando você pegar no capítulo 20 de Apocalipse, diz que após o milênio, um grupo, quando de Satanás for solto, um grupo da terra se ajuntará, e é muita gente, se ajuntará para fazer guerra contra o povo de Deus mais uma vez. E diz que vai descer fogo do céu e consumi-los imediatamente. Então veja bem, aqui ele está dizendo justamente isso. Ele está falando de um tempo do fim, de um tempo milenial, as portas da eternidade, né, para entrar na eternidade. E ele diz que quem se ajuntar nessa época contra não será por ele. Então cairá por amor dele. Ele está se referindo à última grande revolta contra o povo de Deus. Isso está lá no capítulo 20 de Apocalipse, você pode conferir. Ele fala justamente isso, que após os 1000 anos, quando for preso, for solto Satanás, vai ajuntar como a areia do mar. Você pode conferir lá do capítulo 20, versículo 7, até o versículo de número 10. Ali você tem essa questão, 10 não, até o 15, né? Então vai ser a questão toda do juízo final, toda aquela parte de conclusão de tudo. Você vai ver que desce fogo do céu e consumirá a todos, porque na verdade eles se levantaram contra o povo de Deus mais uma vez, mas na verdade eles não prevalecerão. Então ele diz que não mais será ele, o Senhor, que traz o inimigo vai se levantar por si próprio. Aí você vai ter que ter um pouquinho de escatologia, né? Porque na escatologia você entende que com o Satanás preso, a terra só terão os maus, que são automaticamente a raiz negativa. Solto Satanás, eles se juntam a essa raiz negativa. Aí ele fala assim no 16, ó: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Moral da história, ele está dizendo o seguinte: eu criei todos os homens, todos os seres humanos. Então tanto o ferreiro que fabrica a arma, quanto aquele que é o assolador, o seu inimigo, todos eles foram criados por mim. Ele quer dizer o seguinte: eu tenho domínio sobre as armas, sobre os criadores das armas e sobre os manuseadores das armas. Então vocês não têm que temer a nada. 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Se você entendeu, o 53 fala de um grande sacrifício. E no 54 fala dos benefícios desse grande sacrifício. E os benefícios, eles vêm tanto para Israel quanto para a igreja, e um fechamento glorioso, gloriosíssimo, que será com a volta de Cristo no milênio, época maravilhosa em que a restauração estará sobre o planeta Terra. Bem, este foi Isaías capítulo 54.